Capítulo 453 – O Fenômeno. Depois de 4 horas, Fei já havia completado as primeiras 5 missões no acampamento dos trapaceiros no modo pesadelo, e seu personagem bárbaro agora era modo pesadelo nível 16. Ele já tinha 110 pontos em força, e seu dano era pelo menos 6 vezes mais poderoso que seu antigo bárbaro nível 99 no modo normal. Nesse momento, seu personagem bárbaro finalmente chegou à classe Lua. Sua força era equivalente a um guerreiro da Lua Nova nível 6 de nível inferior. Depois de pensar no fato de que a hora de jogo estava quase no fim, Fei parou de matar monstros no monastério Natamoi Iglods e não acabou lutando contra o chefe Andariel no primeiro mapa. Em vez disso, ele abriu um portal e voltou para o mundo real. O momento antes do amanhecer era geralmente o mais escuro, e Torres estava esperando por Fei no salão principal da torre de vigia no portão oeste. Normalmente, esse assistente confiável do rei estaria cultivando neste momento. Depois que seu corpo foi reformado pela poção de Hulk, ele tinha uma quantidade insana de vitalidade, assim como os outros guerreiros de Shanbord. Ele era capaz de cultivar a noite toda e ainda ser enérgico no dia seguinte sem dormir. No entanto, Torres não conseguiu se concentrar no cultivo hoje à noite. O que aconteceu hoje durante o dia foi realmente deprimente para todos os soldados e comandantes do lado de Zenith. Especialmente desde que a futura rainha de Shanbord foi ferida e desmaiou, e os guerreiros de Shanbord queriam atacar os inimigos e matar o maior número deles possível. Eles não podiam fazer nada naquele momento, e todos eles tinham vergonha de si mesmos. Torres era um deles. Ele esteve com o rei por um tempo, e ele entendia a personalidade de Fei. Ele sabia quanta raiva Fei estava segurando. Droga! O que posso fazer para ajudar Sua Majestade neste momento? Torres bateu a cabeça e pensou consigo mesmo, irritado. Ele sabia que estava fraco demais para ajudar, mas estava ansioso e não conseguia se concentrar em seu cultivo. Estava escuro no meio da noite, e as luzes dentro e fora da cidade decoravam essa escuridão. Exceto pelo barulho causado pelo vento que soprava na areia, não havia outro som. Depois de um tempo, Torres suspirou e se sentiu muito impotente diante da situação atual. Quando ele estava prestes a se forçar a se concentrar e cultivar, de repente ele sentiu algo, e ele se virou para olhar para a sala dos fundos em estado de choque. Uma poderosa sensação de energia estava irradiando de lá. Era tão poderoso que Torres teve a sensação de querer se ajoelhar e adorar. Ele abriu os olhos e murmurou: tão poderoso e indefensável. Isso é familiar, mas estranho parece a sensação de Sua Majestade, mas não é o mesmo. Quem é esse? O que está acontecendo? Ele se levantou e queria entrar no quarto dos fundos para verificar. Apenas o rei estava dentro do quarto dos fundos, mas essa sensação era diferente da dele. Torres não conseguiu entrar no quarto dos fundos. As ondas de energia prateadas que saíam do quarto dos fundos eram como um tornado, e ele, um guerreiro das 6 estrelas, não conseguia resistir a essa energia e seguir em frente. A sensação selvagem e poderosa irradiava para os arredores da torre de vigia no portão oeste. No momento seguinte, mais fenômenos apareceram. Como se fosse uma resposta às mudanças no quarto dos fundos, um enorme vórtice de nuvens apareceu em cima da torre de vigia e girou rapidamente. Parecia que um par de mãos divinas estava movendo as coisas, e esse fenômeno era de tirar o fôlego. Então, traços de luz prateada saíram da torre de vigia e iluminaram o céu noturno. Enquanto as pessoas ficaram desconfortáveis quando viram esse fenômeno, uma mudança repentina ocorreu. O raio de luz prateada, tão brilhante que as pessoas nem sequer conseguiam olhar diretamente para ele, atravessou o teto da torre de vigia, correu para o céu e se conectou com as nuvens. Quando o feixe de luz encontrou o centro do vórtice da nuvem, apenas a luz prateada podia ser vista na área. Um poderoso surto de energia apareceu e se dispersou para os arredores daquele raio de luz prateado como as ondas do oceano. Essa cena parecia majestosa e explosiva. Ninguém conseguiu zombar disso. Dentro dos tranquilos acampamentos de Jax,
O eremita da montanha de neve, que estava meditando e descansando em sua tenda, de repente abriu os olhos atordoado. 2 traços de energia avermelhada parecida com fogo saíram de seus olhos, e eles penetraram através da parede da tenda e se concentraram na direção da cidade das 2 bandeiras. Este fenômeno alguém se tornou com sucesso uma elite da classe Lua. Um fenômeno tão extraordinário, quem poderia ser? Tal fenômeno impressionante apenas de avançar para a classe Lua. Mesmo as pessoas que são agora lordes da classe Sol provavelmente não tiveram um fenômeno tão impressionante quando avançaram para o reino da Lua. Poderia ser Rei Alexander. Ele instantaneamente pensou nesse nome. Mesmo tendo ganho vantagem dominante durante a batalha de hoje, a persistência e o poder além das 9 estrelas de Fei fizeram uma marca significativa em sua mente. Deve ser ele. Só poderia ser ele. Ele acumulou uma tonelada de momentum. Ele ser capaz de lutar contra elites da classe Lua como um guerreiro de nível estrelar. Foi chocante. Agora ele é uma elite de classe Lua, quão poderoso ele pode ser. Um jovem tão aterrorizante. Pena que há um ressentimento entre nós agora. Haverá problemas sem fim agora. O eremita da montanha de neve parou de olhar para a cidade das 2 bandeiras e seus olhos voltaram ao normal. No entanto, diferentes emoções estavam piscando em seus olhos, e ninguém sabia o que ele estava pensando. Essa sensação. Esse garoto finalmente conseguiu. Em uma plataforma que ficava do lado de fora de uma torre mágica comum, com apenas 100 metros de altura, uma pessoa que estava meditando lá abriu os olhos na escuridão, quando um misterioso sorriso apareceu em seu rosto. A luz prateada vinda da torre de vigia no portão oeste brilhou na área, e ela esboçou o contorno dessa figura. Sua longa sobrancelha e sua pele diziam aos outros que ele era bem velho, e havia 2 itens além dele, uma vassoura e uma pá de lixo. Este ancião usava um robe de mago de baixa qualidade e estava imundo. Parece que não era lavado há muito tempo. Pelo jeito, parecia que esse ancião era um aprendiz de mago de nível baixo que estava encarregado de limpar a área ao redor dessa torre mágica. No entanto, não era assim tão simples. Sua aura só podia ser sentida pelas pessoas que estavam a menos de meio metro dele, e os elementos mágicos naquele meio metro em torno dele eram densos e compactos como a água no oceano. Porra, Rei Alexander, eu não o julguei mal. Você atravessou isso rápido. Ótimo. Parece que meu plano pode funcionar ainda melhor agora. Depois que uma expressão de surpresa apareceu no rosto desse ancião, ele fechou os olhos e voltou à meditação. Luzes amarelas insignificantes estavam à sua volta, mas estavam a meio metro dele. Nada poderia ser sentido fora disso. O controle deste ancião estava em outro nível. Uma voz soou no deserto. Arthur. Você está vendo esse raio de luz prateado? Tanto poder. Parece que há mais um guerreiro justo neste mundo que pode nos matar, os demônios. Em uma alta colina de areia que ficava a menos de 1,5 quilômetros da cidade das 2 bandeiras, um homem de meia idade que tinha 2 sobrancelhas afiadas disse enquanto bebia mais vinho. Como se estivesse bêbado, muito do vinho pousou em sua barba e manto. O aroma do vinho se dispersou instantaneamente no ambiente, e se podia dizer pelo cheiro que era um vinho de primeira linha. As pessoas que não bebiam poderiam ficar bêbadas apenas respirando o cheiro dele.